Tá bom? Ou seja, bem, ou seja não cabe ou seja. Isto implica o seguinte, se n maior que zero implica isso, só que isso aqui implica o seguinte, implica que menos 1 é menor que xn menos zero, que é menor do que 1. Ou seja, é um ou seja mesmo, porque na realidade daqui para cá é uma equivalência, tá? É um ou seja mesmo. Ou seja, você vai ter isso aqui, porque isso aqui de fato dá uma equivalência. Mas isso aqui garante o quê? Se você somar L dos dois lados, você fica com L menos 1, menor do que x de n, menor do que L mais 1. Ok? Então, o que é que essa implicação está dizendo? Está dizendo o seguinte, que para todo n maior que n0, o xn está entre L menos 1 e L mais 1. Se a sequência começa... Entendido aí? Entendido? Mas você quer provar que existem dois números nm, tal que xn é maior que n, é menor do que m, para todo n maior que ou igual a k. Mas isso é simples, desde que você observe o seguinte. Assim, sendo, olha quem eu vou escolher como m. O m é o maior desses números, ó, do n do k mais 1, até o n0, incluindo o L mais 1. Esse aqui não é um conjunto finito, não é? Então ele tem um maior número. E esse conjunto aqui, ó, o menor desses números. O menor de quem? De k mais 1. Não é k mais 1 não, desculpe. M é o maior de xk mais 1, xn0 e L mais 1. E o n é o menor entre xk mais 1, xn0 e o L menos 1. Assim, sendo igual m igual a isso, n igual a isso, tem-se o seguinte. O xn é menor do que o m, tá? É menor que ou igual a m e é maior que ou igual a n, qualquer que seja o n pertencente a nk. Por quê? Porque vamos ver. Se o n é maior que o n0, se o n é maior que o n0, você tem essa desigualdade, não tem? Então você vai ter essa. Vou repetir. Se o n é maior que o n0, o x índice n é menor que L mais 1 e é maior que L menos 1. Olha, se o x índice n é menor que o L mais 1, o x índice n é menor que o maior desses números. Então vale que o xn é menor do que m, para todo n maior que n0. Se o n é maior que n0, você tem essa desigualdade, não tem? Ou seja, o xn é maior que L menos 1. Então o xn é maior que o menor desses números. Então você vai ter essa desigualdade aqui também para todo n maior que n0. Então, para todo n maior que n0, você tem essa desigualdade. Mas se o n está nessa faixa aqui, se o n está nesse conjunto, k mais 1 até o n0. Ora, se o n está aqui dentro, o xn é menor que o maior desses números. Não é? Então você tem essa desigualdade aqui.
Analogamente, o xn é maior que o maior desses números. Então, é maior do que o n, maior que ou igual. Então, você tem essa desigualdade para todo n maior que ou igual a k. E se você tem isso aqui, isso diz o quê? Isso diz que a sequência é limitada. Isto diz, portanto, ou assim, isto diz que a sequência xn, n maior que h, é o quê? Limitada. Pois ela é limitada superior e inferiormente. Tá certo? Então você tem o resultado. E você tem também, aí tem dois resultados que seguem esse aqui, que são análogos a esse. Primeiro é o seguinte, proposição. Você deve observar o seguinte. Olha o resultado. Ó. Sejam K natural e xn, n maior que ou igual a k, uma sequência. Se limite da sequência xn, se o limite da sequência xn é mais infinito, então essa sequência xn, n maior ou igual a k, ela é limitada. Aparece aqui, ó, vai aparecer o que eu vou escrever aqui, aparece? Ela é limitada. Ela é limitada do quê, hein? Se o limite é mais infinito, ela vai ser limitada do quê? Inferiormente. Ela é limitada inferiormente, pode fazer a conta, tá? E não é limitada superiormente. E não vou demonstrar aqui não, tá? Deixo isso como exercício. Deixo isso como exercício. E não é limitada superiormente. E não é limitada superiormente. Isso é um resultado importante. Nós já estamos sérios, tá? Analogamente, se o limite dessa sequência xn é menos infinito, então essa sequência xn, n maior ou igual a k, é limitada superiormente, e não é limitada inferiormente. Tá? E não é limitada inferiormente. Então, uma sequência cujo limite é mais infinito, ela é limitada inferiormente e não é limitada superiormente. E uma sequência cujo limite é menos infinito, ela é limitada superiormente e não é limitada inferiormente. Entendido? Demonstração parecida com isso aqui. Tá? Ela não tem limite, ela não tem cota superior, se o limite é mais infinito. Tá? Outra definição importante para a sequência é a definição de sequência crescente, de sequência estritamente crescente. E, analogamente, sequência decrescente e estritamente decrescente. Que eu vou colocar aqui. Ó. Bota para aqui.
Para não confundir, deixem-me apagar. Ó, essa sequência, aqui, ó, vou botar um pouquinho. Seja, tá? Ó, a sequência. A sequência. Essa sequência aqui, ó. N2 mais 1 sobre N mais 1. N maior que ou igual a 0. Ela é limitada inferiormente. Ela é limitada inferiormente, usando esses resultados, e não é limitada superiormente. Por quê? Porque o limite dessa sequência, o limite de N2 mais 1 sobre N mais 1, com N tendendo a mais infinito, e aqui é claro, o N está tendendo a mais infinito no domínio da sequência, então N é natural. N natural tendendo a mais infinito. Isso aqui é o limite. Essa sequência é o limite. Essa sequência é a sequência definida pela função cuja lei de formação é x2 mais 1 sobre x mais 1. X real. Isso aqui é o limite dessa expressão, x tendendo a mais infinito, com x real. Tá? X está tendendo a mais infinito dentro do conjunto dos números reais. Aqui é n tendendo a mais infinito dentro do conjunto dos números naturais. A sequência é definida por essa função. E o limite disso aqui, nós sabemos, é mais infinito. Então, ela é limitada inferiormente, mas não é limitada superiormente. Tá? E aí tem uma outra definição que diz respeito ao crescimento. Seja K um número natural, I é não. E uma sequência xn, n maior que ou igual a k. Tá? Bom? Xn, n maior que ou igual a k. Dizemos que essa sequência ela é crescente quando xn é menor que ou igual a xn mais 1, qualquer que seja n pertencente a nk. Tá bom? Nós dizemos que xn, n maior que ou igual a k, é decrescente, é estritamente crescente, melhor colocando, é estritamente crescente, escrevi direito, é estritamente crescente quando você tem o quê? Xn menor que xn mais 1, qualquer que seja n maior que k. Aí aproveitar, certo? Menor, ela é, tá? Menor ou igual, não.
Aí, aproveitando, você diz que ela é decrescente. Permita-me fazer isso, tá? Ela é decrescente quando você tem o quê? Maior ou igual. E ela é estritamente decrescente quando você tem isso aqui maior. Tá certo? E aí você tem o seguinte resultado. Você tem o seguinte resultado. Como eu disse, é conveniente demais, é deveras conveniente, você descobrir uma função que define uma sequência, porque aí você pode usar o ferramental do cálculo para concluir propriedades sobre a sequência, tá? Então, proposição, nem vou demonstrar porque é óbvia, tá? É óbvio que é verdade, tá? Você sabe dizer quando uma função é estritamente crescente ou decrescente no intervalo, olhando para a derivada, o sinal da derivada dessa função nesse intervalo, se ela nesse intervalo for diferenciável. É o teste da derivada primeira para crescimento. Então isso aqui fica muito útil, tá? Porque, ó, proposição é a seguinte. Proposição, tá? Sejam K natural, F, uma função definida em K mais infinito e a sequência xn, n maior ou igual a k, definida pela função f. Definida pela função f. Tá? Ou seja, xn é f de n, qualquer que seja n maior que ou igual a k. Estou aceso aqui, tá? Se a função f ela é crescente no intervalo k mais infinito, então a sequência xn, n maior que ou igual a k, ela é o quê? Crescente. Tá? E se f é estritamente crescente, f é a função que define a sequência. É uma função que define a sequência. Se f é estritamente crescente em k mais infinito, então a sequência xn, n maior que h, ela é estritamente crescente. É óbvio que vale o resultado substituindo crescente por quê? Por decrescente. Se a função, se f é decrescente, aqui, então a sequência é decrescente. Se f é estritamente decrescente, então a sequência é estritamente o quê? Decrescente. Tá? Vale também. Entendido? Tá certo? Por exemplo,
seja, tá? Um exemplo aqui, ó. Seja xn, e aqui, seja a sequência xn, n maior ou igual a 4, seja xn n maior a 4, a sequência dada por x índice n igual